Olá, que bom ter você comigo. Eu sou o Tolendal Júnior e a partir de agora você acompanha o Talk SC, um podcast pensado em você com assuntos relevantes de Chapecó, do Oeste Catarinense e de Santa Catarina. Aqui nós vamos abordar assuntos que realmente são relevantes para você e para toda a sociedade. Talk SC, aproveita, nos siga nas redes sociais, Instagram, também YouTube ou pelo nosso site www.talksc.com.br. O nosso papo hoje é com Paulinho da Silva. Paulinho da Silva, conhecido vereador em Chapecó, formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e também, atualmente, ele preside a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, subseção de Santa Catarina. É ex-presidente da AMA, né, uma entidade bem conhecida em Chapecó, Associação dos Autistas de Chapecó e região, além de advogado, especialista em direito do servidor público e também da pessoa com deficiência. Foi candidato a prefeito em 2008, está no seu 4º mandato como vereador, além de ter sido secretário dos esportes. Paulinho da Silva teve mais de 3.300 votos nas últimas eleições. Que bom, Paulinho, ter você conosco. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a ti, Tolendal. Primeiramente, parabenizá-lo pela iniciativa, por essa possibilidade, né, de estarmos debatendo as questões relacionadas à política, à nossa cidade. E muito bom vê-lo novamente, vê-lo bem, né, animado com esse novo projeto. Então ficam os nossos parabéns e fico à disposição para ti aí com os questionamentos. Muito obrigado, Paulinho. Nós conversávamos na Câmara de Vereadores desses dias sobre que Chapecó não possui um líder da esquerda, um líder legal, oficial da esquerda na Câmara dos Vereadores, como em outras câmaras, em outras assembleias existe, né? Então nós convidamos, quero deixar um registro aqui, convidamos também um líder do governo para participar, como no direito se fala muito no contraditório. Exatamente. Né? Infelizmente eles não aceitaram o convite, mas você está aqui, nós vamos conversar e vamos começar falando sobre a avaliação do seu 4º mandato como vereador. 4 mandatos realmente traz uma bagagem. É verdade, eu acredito que por si só 4 mandatos numa cidade com a expressão que Chapecó tem, a grandeza que a nossa cidade do ponto de vista cultural, econômico, de tudo que representa em Santa Catarina, nacionalmente e também internacionalmente pela vocação na produção de carnes especialmente, né? Então, com muito orgulho, né, tendo sido vereador primeira vez eleito em 2000, o mais votado da cidade na época, 2004 eu fiz a reeleição, o segundo mais votado. 2008 eu fiz esse, digamos assim, tentei um salto maior, fui candidato a prefeito. Acho que ficou uma grande lição, uma grande experiência, não me arrependo, foi muito importante. As contribuições, o debate, tudo aquilo que a gente colocou em discussão em 2008 em Chapecó. Depois eu fiquei um tempo sem ser candidato, reelegi em 2012. Em 2016 não concorri mais, né? 2020 eu busquei a eleição, muito embora tenha sido o 9º mais votado da cidade, por questões de legislação e legenda não elegi. E agora em 2020, né? Praticamente 2024 melhor, com 3.316 votos. Então basicamente são 4, eu estou no 4º mandato, né? E sempre com participação muito ativa no Legislativo chapecoense, na política local, sobre todos os assuntos os mais diversos, né? Não pela formação de advogados, mas pela formação de cidadão, desde jovem participando na escola, na universidade, dos assuntos da educação, bolsa de estudo, crescimento, formação da UNOESC, depois a criação da UNO Chapecó. Então tudo isso faz parte da minha história, que eu acho que acabou me credenciando para estar no 4º mandato de vereador. Certo. E nós poderíamos perguntar para o vereador Paulinho da Silva, no seu 4º mandato, qual é o desafio da oposição? Então, basicamente, hoje nós temos 21 vereadores em Chapecó, desses apenas 3 eleitos pela oposição, 2 do PCdoB, eu, César Valduga, e outra, a vereadora Deise, do Partido dos Trabalhadores, nós 2 pelo PCdoB. Então, do ponto de vista numérico, somos a minoria, né? Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, qual é o nosso papel? O nosso papel, em grande parte, eu sempre digo, Tolendal,
95, 6, 7, 8, 99% dos projetos que o município manda, a prefeitura manda, o Poder Executivo manda para a Câmara de Vereadores, em regra, nós votamos favoráveis. São questões extremamente importantes para o desenvolvimento da cidade, né? A lei orçamentária, a lei de diretriz orçamentária, recentemente foi uma matéria que é relevante, questionável, mas, por exemplo, a Prefeitura Municipal contratou um financiamento de 200 milhões de reais na Caixa Econômica, questão de 10, 15 dias agora no mês de março, né? Nós estamos em abril. Então veja que a gente fez o debate, fizemos apontamentos e ao mesmo tempo aprovamos, né? Questionamos, evidentemente, porque isso nos gera um problema de dívidas, né? Nós já temos outros financiamentos. Mas, ao mesmo tempo, o prefeito mandou há pouco tempo atrás, esse ano de 2026 ainda, um projeto de lei pedindo autorização para vender cerca de 10 imóveis da cidade. Um dos imóveis é a Secretaria de Educação, que fica na frente da Praça Coronel Bertazzo. Outro é o antigo postão de saúde na região norte e uma grande área de terras, por exemplo, lá na linha Simoneto. E nós questionamos o seguinte, enquanto oposição, Tolendal, nós dissemos o seguinte, não, a prefeitura não pode vender aquele terreno aqui que funciona o postão, porque em 1973 foi comprado pelo então prefeito Altair Wagner. Ali deve ser montado outros equipamentos públicos, ou uma praça, ou uma escola, um centro de educação infantil, que a cidade cresce enormemente. Aquele terreno da linha Simoneto, que é um terreno muito grande, mais de 20 hectares, 200 mil metros quadrados, eu pontuei e apresentei uma emenda dizendo o seguinte, senhor prefeito, é uma área importante que Chapecó, onde que é o distrito industrial, na linha Simoneto, depois da região da IFAP, esta área, se não foi toda utilizada para o distrito industrial, e é isso que aconteceu, nós devemos fazer o seguinte, há mais de 20 anos em Chapecó não se constrói habitação de cunho popular, do projeto Minha Casa Minha Vida, daquelas pessoas que têm uma renda baixa, digamos assim, até 3 salários mínimos. Ou seja, existe uma modalidade desse programa nacional em que a prefeitura entra com a área de terra e a Caixa Econômica financia a construção de casas populares. Então, o nosso déficit habitacional em Chapecó é de 10 mil moradias. Qual é o papel nosso de oposição? Dizer para o senhor prefeito, não venda esse terreno. Senhor prefeito, esse terreno o senhor pode apresentar um programa habitacional na Caixa Econômica Federal e construir 1.000 casas populares nessa região. Dito e feito, né? Foi para leilão aquele terreno, ninguém arrematou. Depois de 2, 3 meses, a prefeitura mandou um projeto de lei para a Câmara, colocando aquela área de terra como área de interesse habitacional. Para fazer o quê? Habitação, na grande região da IFAP. Pega ali a BRF, a Aurora, né? São grandes frigoríficos, pega a região da Universidade Federal Fronteira Sul. Então, esse é o papel do vereador enquanto oposição. E esse desafio, eu acredito que deva ser ainda maior numa Câmara essencialmente governista como a nossa, como você falou inicialmente. É aquele negócio, Tolendal, eles dizem, Paulinho, você tem razão, mas eu não posso votar contra o governo, eles dizem. Ou votar a favor do teu projeto. Então, vota a favor do meu projeto. Tem aquela história, Tolendal, tudo que é bom para Chapecó, votamos a favor. Isso vale para nós da oposição. Tudo que é bom nós votamos favoráveis, tá certo? O que eu votei contrário outro dia, para justificar. O prefeito retirou 15 milhões de reais da educação e colocou na área de infraestrutura. Não que a área de infraestrutura não seja importante. Eu votei contrário por quê? Porque nós temos ainda um déficit de educação infantil, a chamada creche, de milhares de crianças, milhares de famílias que estão na fila de espera aguardando a construção de um novo centro de educação infantil. Então, como é que você pega 15 milhões de reais, tira da educação para jogar na área da infraestrutura? Não, nós temos que manter esse recurso aqui na educação, possibilitando o seguinte, aquilo que eu falei antes de vender áreas de terras, né? Vender áreas de terras. Ao invés de vender, pega esse dinheiro e o que tu faz? Tu pega e planeja a construção do quê? Por que é vender terrenos? Ah, Paulinho, mas por que tu é contra vender terrenos? Por quê? Quando você faz um loteamento na cidade, um percentual do loteamento, 30%, o loteador vai ter que repassar para a prefeitura, para as ruas e para a instalação de equipamentos públicos, creche, escolas, posto de saúde, praças, parques.
É para isso que existe o chamado terreno institucional. A prefeitura tem centenas de terrenos e foi isso que o prefeito quis vender, tá certo? Fazer caixa. Eu disse, não faz caixa, porque hoje, por exemplo, se lá na Vila Mantelli, que é um dos terrenos, Vila Mantelli, hoje aquele terreno está lá, não está sendo ocupado para nada, mas daqui a 5 anos, se aumentar e fizer um loteamento maior ali na Vila Mantelli, não vai ter lugar para fazer uma creche. Você me entende? É por isso que eu me coloquei contra. E a pressão, vereador? Tentam fazer-se cessar essa controvérsia, tentam se calar ou não? Não, o que tem é o embate. É o embate político, a disputa de retórica, a disputa de narrativa, melhor dizendo. É o embate político. Recentemente, um exemplo de uma área que eu atuo fortemente, que é a área dos autistas, não pelo fato só de ter um filho autista, sim, ele tem 28 anos. Tudo que eu fiz, por exemplo, tudo que eu lutei para organizar a Associação dos Pais e dos Amigos dos Autistas, e hoje a gente tem um centro especializado de atendimento. Para vocês terem uma ideia, a PAI é um centro especializado de atendimento em Chapecó hoje. Nós criamos o AMA em Chapecó, uma das 5 ou 6 no estado que presta atendimento direto. Eu era presidente. No momento que eu me elegi vereador, eu não quis misturar as coisas, me afastei da presidência da AMA. Porque é o seguinte, eu estou aqui no campo político, não vou ficar lá administrando a Associação de Pais e Amigos Autistas. Então, quando eu era presidente, nós apresentamos um projeto para o governo do estado, o Moisés garantiu os recursos, o prefeito João Rodrigues, e nós conversamos e dialogamos, eu, enquanto presidente da AMA, visitei o João, e nesses momentos é que você tem aquilo que é bom para a cidade. Seu prefeito, o Moisés vai nos garantir 3,5 milhões para construir o nosso centro de atendimento especializado para os autistas. Tem centenas de autistas aí na lista do SUS esperando. Nós precisamos de um terreno. Na mesma hora, o João garantiu o terreno para nós. Então, tu trabalha junto para aquilo que é bom para a cidade de Chapecó. Existe esse respeito institucional. Existe. E isso eu tive com o João, como tem os embates. Ele recentemente, em Chapecó, eles criaram as chamadas salas integrativas. O que é isso, Tolendal? Rapidamente. Um aluno de sexto ano, a antiga sexta série, ele está frequentando lá aula de ciências, de história, de geografia, de matemática, de português, inglês e tal. Ele está ali junto com as demais, o autista. Chegou na aula de matemática e português, eles eram retirados da sala de aula e levados para uma sala de aula específica, imaginando que todos os autistas têm problemas intelectual. Não. O meu filho fala 7 idiomas. O meu filho é expert em matemática e em português. Ele nunca poderia ir para uma sala dessa. Eu questionei o prefeito. Ao mesmo tempo que nós fomos parceiros com a prefeitura, ele é parceiro, foi parceiro com a associação, que foi presidente. Mas nessa questão aqui, por exemplo, Tolendal, que entra o interesse de 300, 400 alunos autistas, nós fizemos, ouvi os pais primeiro, ouvi os professores, eu tenho conhecimento, porque eu estudo muito da matéria, da legislação, estudo muito sobre isso, educação especial no município. E aí nós conseguimos vitórias. Primeiro, antes o aluno era retirado da sala de aula, ele levava para lá sem pedir para ninguém. Agora não, se o pai não concorda, não pode. Ah, mas você quer que o teu filho fique aqui na sala de aula, tem que ter o segundo professor. Eles não garantiram o segundo professor. Nós fomos para cima, até que não é obrigatório. Se o aluno, o pai disse assim, não, meu filho, eu quero que ele fique com os demais aqui em sala de aula. E vai ter um professor para auxiliá-lo aqui na sala de aula. Porque uma coisa é importante para concluir. Tá? O aluno, se ele estuda de manhã, é o turno. Ele participa e vai ter acesso ao conhecimento universal. O mesmo conhecimento que todos os alunos. Se ele tem defasagem no desenvolvimento, aí à tarde é obrigatório ter a sala de reforço. A gente chama atendimento educacional especializado. Então é o seguinte, o prefeito disse que essas salas integrativas era a sala de reforço. Não, ele não pode fazer no mesmo turno. No mesmo turno, participa igualmente com todas as crianças. Se ele tem defasagem no desenvolvimento, concentração, memória, socialização, interação, aprendizado, ele vai à tarde e vai receber o que a gente chama de reforço escolar. Então veja só, o calar aqui, eu não vejo isso. A gente tem bons embates na cidade. Entendo. Bons embates, eu respeito a instituição, respeito o prefeito, mas eu sempre disse, eu tenho autonomia, não sou subordinado. Aliás, nenhum vereador é subordinado ao executivo. Nós somos um poder independente. Teoricamente são independentes. Independentes. Mas eu, além de tudo, além de ser um poder independente, eu não devo favor ao prefeito municipal. Eu devo
para a sociedade. Eu fui eleito para a sociedade para exercer o meu mandato. Então, eu penso a cidade a partir de um viés, a partir de um olhar, a partir da minha experiência e aquilo que eu converso com as pessoas. Entendo. Nós estamos conversando com o vereador Paulinho da Silva, vereador em Chapecó no 4º mandato, e esse é o Talk SC, o seu podcast. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, deixe seu like e, claro, compartilhe essa entrevista com mais pessoas para que outras pessoas também possam interagir conosco através desse espaço democrático. Vereador, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer recentemente nós tivemos a troca de prefeito em Chapecó, né? O João Rodrigues renunciou para concorrer a um cargo como hoje pré-candidato ao governo do estado, mas antes disso, como o senhor via, de uma maneira muito rápida, a relação da Câmara de Vereadores com o então prefeito João Rodrigues? É um misto de respeito e um misto de medo, tá? Eu não falo por mim, eu falo pelos vereadores da base. É um misto de respeito e um misto de medo. Ele tem uma postura extremamente, não digo ditatorial, ele é faca na bota. Se ele tiver que intimidar um vereador, ele intimida, da base dele. Da oposição, ele já tentou fazer isso comigo. Intimidar no discurso, tá lendo? Não tem intimidação. Nas vias legais. Nas vias legais, naquilo que é do processo. Entendo. Sim, de mandar áudio, de conversar no WhatsApp. Eu vejo lá que os vereadores têm um misto de respeito e de medo, tá? Porque ele tem um potencial de votos na cidade que é respeitável, né? Um índice de, digamos, de aceitação que é respeitável. Então, os vereadores da base, e aí vem aquela questão dos vereadores da base terem provavelmente a indicação de vários cargos comissionados. Então, um misto de respeito e de imposição. Mas eu acredito que começa a mudar essa relação. Primeiro... Desculpe. A próxima pergunta é relacionada a essa. E qual é a sua expectativa em relação agora à troca do prefeito com o Valmor Scolari como prefeito de Chapecó? Essa relação melhora? Eu acredito que sim. O Valmor não tem, não tem uma característica belicosa, da guerra o tempo todo, né? Vamos dizer que, guardadas as proporções, o João Rodrigues em Chapecó é o Trump pro mundo, né? Que é guerra, xinga papa, xinga todo mundo, entendeu? E ali é um pouco isso. Não, o Valmor, ele me tem uma tradição de respeito maior pelo Legislativo, porque foi vereador, e eu acho que é da formação dele de respeitar mais. Acredito que sim. Muito embora fica difícil de afirmar como é que vai ser a relação daqui até o final do mandato, porque entra agora a disputa eleitoral. João Rodrigues, pré-candidato a deputado estadual, e também o Jorginho Melo. Veja que até então os dois vereadores do PL tinham, digamos assim, total apoio ao João Rodrigues. Mas agora no período eleitoral, não sou eu que tenho que responder, mas me parece que eles vão manter um pouco o equidistante da prefeitura. Sim. Tá? Eu acho que vão manter aquilo que eu tenho. Os acordos lá da eleição municipal não continuarão valendo. Até porque eles vão ter que estar no palanque do Jorginho, agora eles vão ter que dar a cara para bater. Certo. Ou o Jorginho ou o João Rodrigues. Aí você pega, não sei com quem o PMDB vai ficar, por exemplo, o Fossá, vereador Kleber Fossá, o Cleito Fossá estava até outro dia secretário de Relações Institucionais. Saiu para ser secretário do Jorginho, então foi do 8 para o 80, politicamente falando. Isso. Por quê? Porque tem um embate aqui. Então não sei como é que vai se comportar. Da mesma forma, tem vereador, o Cidrão, que migrou do Republicanos para o Novo, que é o mesmo partido do candidato a vice do Jorginho. Então vão estar em palanques diferentes. E claro, isso muda de cenário. Isso muda de cenário. Então, acredito... Mas do ponto de vista da cidade, eu acredito que vai ser mais fácil dialogar do ponto de vista porque assim, uma coisa é você impor o teu pensamento, que é muito do que vinha do João. Ele impõe. E vai no pau. Não tem história de conversar com ele, não. Tá? Porque é simples. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Dos terrenos. Eu falei com o João. João, pra que vender todos esses terrenos? Segura, cara. Tem um terreno aqui no Bela Vista, no São Cristóvão, tem problemas seríssimos ali, por exemplo, de praça, de espaço para a criançada brincar, ali perto do Geraldo Moura, onde que tem a casa de passagem. Ao invés de tu vender esse terreno, do lado da área da IPAGRE, faz uma praça para essa população do Bela Vista. Não, vou vender. Tá vendo? Eu acredito que com o prefeito Valmor Scolari, a gente vai reunir a comunidade, vai chegar lá pro Valmor. É mais ponderado, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Valmor, essa área aqui, vamos fazer uma praça ao invés de vender.
Porque Entendi. precisa de uma praça lá. E eu vou citar um exemplo para ti. Das outras vezes, quando fui vereador, o João Rodrigues queria vender uma área que tinha aqui na rua, entre a John Kennedy e a Sá, sobrenome Sá. Chega ali na John Kennedy, quem vai para o Passo dos Fortes, ela faz uma bifurcação. Hoje tem uma escola ali, um CEIM. Na época, o prefeito mandou para vender aquela área de terra. Eu me opus, fiz um abaixo-assinado com toda a população e hoje tem o quê naquele lugar? O prefeito daí não vendeu. Voltou atrás, não vendeu, retirou o projeto e hoje tem o quê? Um CEIM, que atende toda a população ali do Líder, do Passo dos Fortes. Então a gente está ali para mostrar as coisas. Né? Entendo. Da mesma forma, na questão, vamos trabalhar da questão da água em Chapecó. Entendo muito porque eu sempre me dediquei sobre essa matéria. Né? Lá atrás eu já adiantava que os contratos de concessão feitos entre a Prefeitura e a Casan mereciam um debate mais aprofundado. Porque assim, a Prefeitura fez o contrato com a Casan, repassou a administração da água, mas não fica com qualquer responsabilidade do ponto de vista da execução e dos problemas. Daí é fácil. Deu problema, Casan. Mas veja só, a prefeitura fica com 5% de toda a arrecadação. Ela não pode perder o poder, tá entendendo, Toledão? Aqui estou te falando de como... ela não pode, quando você faz um contrato, você não pode perder o poder de fiscalizar, acompanhar e exigir os investimentos necessários para a cidade. Você tem que criar minimamente um conselho gestor tripartite, prefeitura, Casan e sociedade, para discutir os investimentos na sociedade. Não lá de vez em quando aperta o calo do sapato, vou romper. Aí faz esses arrobos, para mim não deixa de ser um arrobo, porque 15 dias depois, um mês depois, a justiça disse, olha, meu amigo, tu fez um negócio aqui comigo. Tu acha que fez mal feito? Por que tu fez mal feito? Tu não é tongo, tu não é bobo. Se tu fez o contrato de concessão comigo, você tem assessor jurídico, tem secretário de finanças, tem um corpo técnico capaz o suficiente. Então, por exemplo, eu pretendo conversar agora com o Vamor. Vamor, o caminho não é esse. O caminho é o seguinte, a Casan voltou a investir em Chapecó? Voltou, a gente tem que dar... aqui toda a região central, ele trocou toda a rede de água. Resolveu boa parte da rede de água lá da Grande FAP. Boa parte, ainda tem. Então, vamos discutir o seguinte, vamos sentar aqui com a Casan, ao invés de arrumar briga o tempo todo, isso que eu tenho, é o tom belicoso, entende? Que é guerra. Não é. É momento de sentar com a Casan, com o governo do estado, e dizer, ó, vem cá, nós fizemos um contrato aqui, o que é possível rever nesse contrato? Sim, porque todo contrato você pode fazer um termo aditivo. Então vamos sentar e vamos discutir, olha, 5% é pouco, vamos aumentar, tá, mas esse 5% nós vamos investir no quê? Eu estou propondo, fiz um projeto de lei agora, tá? Vou protocolar semana que vem. Por exemplo, lá o Monte Castelo e o Expoente. São 2 conjuntos habitacionais da área do seminário, bairro Seminário. Os últimos feitos em Chapecó. Lembra que eu falei aqui de que aquela área da linha Simoneto tinha que servir para quê? Para fazer habitação popular. Lá foi feita habitação popular. Sabe por que falta água na população? Porque eles têm 2 caixas d'água muito grandes que estão furadas. E os moradores são pobres e não conseguem consertar a caixa d'água. O que é? A prefeitura vai lá, pega esses 5% que ela arrecada e vai lá com a comunidade e troca aquelas 2 caixas d'água, sei lá, de 20, 30, 40 mil litros. O povo não vai mais sofrer. Tá vendo? Isso é problema de gestão e diálogo, que às vezes é o que falta para o antigo prefeito, e para o novo eu acredito que ele tem mais essa sensibilidade de diálogo, não só com a oposição, mas com toda a sociedade como um todo. Certo, vamos esperar para ver, né? É recente ainda e inclusive convidamos já o prefeito Valmor para falar conosco aqui no Talk SC, o seu podcast. Não esquece de compartilhar, de nos seguir nas redes sociais e, claro, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Já convergimos um pouquinho a conversa para as eleições, né, deste ano. Qual que é a sua visão geral da proposta centro-esquerda para as eleições desse ano? Merizio e Ângela Albino hoje são os nomes. A pergunta primeira que eu gostaria de te fazer: vai ser fácil fazer campanha para o Merizio? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, Toledão, eu tenho que trazer aqui um pouco do cenário político nacional com o cenário político estadual. Você tem aí, desde o impeachment da Dilma, que houve uma guinada
né, do ponto de vista do ambiente político, que chegou, na minha opinião, à eleição de um extremista que era o Bolsonaro. Ele não está no centro e não é nem direita. Para mim, ele está na extrema direita. E o Lula, em 2020, em nome de reconstruir, do ponto de vista de um diálogo nacional, da democracia, da garantia da soberania do país, buscou e fez uma inflexão como ele fez na primeira eleição dele. Primeira eleição dele, ele colocou um grande empresário, né, que foi o vice dele, que era um dos maiores empresários aí de Minas Gerais, né, José Alencar. Em 2000, na última eleição, 2022, não havia possibilidade da esquerda ganhar a eleição sozinha. O Lula faz toda uma inclinação e traz um social-democrata que já tinha sido disputado a eleição com ele, como diz o próprio Alckmin. Eu disputei a eleição, tinha opiniões diferentes, mas não era inimigo do Lula. Inimigo, nós tínhamos projetos diferentes de sociedade. No momento que se discutia a estatização ou privatização das principais empresas, né? O que acontece? O Lula faz um movimento agora para o centro, um movimento muito forte para o centro, e setores do centro-direita. O PSD, que é o partido do João Rodrigues hoje, por exemplo, eu brinquei na Câmara de Vereadores essa semana, porque o Lula tem não sei quantos ministérios. Eu disse assim, vereador, você é do PSD, o teu partido tem 3, é que gosta de gargantear aqui, mas lá em Brasília vocês estão tudo junto lá. Tá? Da mesma forma, o PSD hoje é governo federal. Então o Lula construiu, por exemplo, com o PSD, palanque no Rio de Janeiro, um exemplo concreto, construiu palanque na Bahia para garantir a votação, e aí ele teve um trabalho de construção do PSB, que é o do Alckmin. Construiu, por exemplo, a candidatura do Pacheco em Minas Gerais. Tanto é que, olha a situação que está colocada, para o PDT estar nessa aliança, uma das condições era apoiar a Juliana, a Brizola, a neta do Leonel Brizola aqui no Rio Grande do Sul. Aí você tem o Preto, que liderando as pesquisas, declinou da candidatura ao governador para fechar um palanque. E em Santa Catarina, para mim não é difícil para o Merizio, te digo por quê. No segundo turno da Dilma com o Aécio, se não me engano, o José Serra, acho que foi com Aécio, o Merizio já se posicionou favorável à candidatura da Dilma, isso lá atrás. 10, 12 anos atrás, se posicionou. Como o Colombo também se posicionou favorável no segundo turno, o voto na Dilma. O Colombo dizia, eu sou grato com a Dilma, que ela nunca me tratou como opositor e me mandou muitos recursos para Santa Catarina. Então, vinha de um processo institucional. Tá? E o Merizio, na última campanha, aqui em Santa Catarina, ele foi o quê? Ele foi o coordenador da campanha do Lula em Santa Catarina. Numa das eleições mais difíceis, que era 880, ou era Bolsonaro ou Lula. Então não há para mim hoje, mas o Merizio veio, não veio agora. Não veio só agora. Ele já vem trabalhando nessa questão do centro-esquerda, ele é centro, mais para centro-direita, tá certo? Mas dentro de um projeto, vou dizer para ti, não há problema nenhum de você estabelecer um projeto de centro-esquerda. Projeto, eu sonharia que nós tivéssemos alguém do meu partido, por exemplo, disputando o governo do estado, mas nós não temos essa realidade política em Santa Catarina. A realidade que está colocada em Santa Catarina para ter um palanque sustentável para garantir, e é isso que está sendo colocado, garantir a votação do Lula e ampliar a 2%, que vai ser determinante na eleição federal, é esse olhar, é essa construção que se faz aqui, e unidade do centro-esquerda. Então você vê que ele está, o Merizio no PSD, que era a vice, que era do PCdoB, agora está no PDT, que deve ser a vice, a Ângela Albino, e aí o ex-candidato a deputado, a governador, que é o Décio Lima, candidato ao Senado, juntamente com a Afrânio do PSOL. Então você tem uma chapa ampla, que vai de partidos de centro para centro-esquerda, para fazer esse palanque. E vou dizer uma coisa para ti, Tolendal. Como nós tivemos na outra eleição, entre aspas, uma surpresa em que o Décio Lima foi para o segundo turno, pode ser que tenhamos uma outra situação, que o João Rodrigues fique em terceiro e o Merizio vá para o segundo turno em Santa Catarina. Por que eu digo isso? Porque o Jorginho, ele conseguiu agregar todos os partidos da base, trouxe o Novo, o prefeito lá de Joinville, muita força, e aquilo que ele estava. Se o PMDB não vir com ele organicamente, aprovado na convenção, a maior parte dos prefeitos,
dos deputados vão estar com ele, tá certo? Então, é isso que o Jorginho hoje é o cara que pode ganhar no primeiro turno. Eu acredito que não vai ter segundo turno. O João, ele começou muito forte a pré-candidatura dele em novembro e dezembro do ano passado, mas foi desidratando. Ele está hoje praticamente com metade do próprio partido dele. Ele não tem o PSD como um todo, na minha opinião, hoje. E ele tenta fechar com o PMDB, mas o PMDB está quase todo com o Jorginho. Tá entendendo? Então, hoje, para mim, é possível nós termos aí o Merizio e o Jorginho no segundo turno. A consolidação dos candidatos ao Senado pelo centro-esquerda, você já falou um pouquinho sobre isso, né? O Décio Lima veio ao segundo turno na última eleição, como você falou, e com todos esses candidatos de direita ao Senado, você prevê também que pode acontecer algo no Senado favorável a Décio Lima? É difícil, mas é possível. Eu diria para ti que a possibilidade é grande. Porque, vamos lá, vamos pegar a última eleição para governador. Nós tínhamos ali o Moisés, o Jean Vieira, lá o ex de Loureiro, perdão, o Jorginho, e tinha mais um outro candidato que agora me fugiu. Tinham 4 candidatos de direita e o Décio do esquerda. Ele estava super restrito. Eu acho que estava só nós e ele, praticamente. Isso. Nem o PDT estava com ele. Acho que sim. Tá, nem o PDT. Estava só o PCdoB e o PT e o PV. O que acontece? Houve uma divisão dos votos nas candidaturas de direita e o Décio vem e consegue a votação do Lula em Santa Catarina. Ou seja, quem queria ter o voto não só do Lula, que não concordava com as questões aí envolvendo democracia, soberania, etc., então, essa possibilidade existe para o Senado, porque você tem a Carolina Detoni, o Amin, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e possivelmente um outro aqui. Então, veja só, para mim são 4 candidatos disputando 2 vagas. Tá? Ligeiramente à frente a Carolina Detoni, e os outros 3, na minha opinião, qualquer um dos 3 pode chegar, que é o Décio, o Amin ou o Carlos Bolsonaro. Qualquer um dos 3 pode chegar. Então, se houver uma divisão dos votos da direita, e o Merizio conseguir dialogar bem com a sociedade sobre o projeto que ele quer implementar, atrair o voto do Lula e atrair o voto de indecisos que querem discutir um projeto, que me parece que Jorginho e João Rodrigues vão pro pega pra capar, vão pra disputa forte. Aí abre um espaço para o Merizio fazer uma exposição de tudo que ele é quanto liderança política, e aí atraindo o voto do Lula em Santa Catarina, tem uma grande possibilidade do Décio chegar no Senado. Certo, nós conversamos com Paulinho da Silva, estamos conversando, né, vereador de Chapecó, e olha só, nós queremos saber agora, os comunistas em 2014 levaram uma vaga à Assembleia Legislativa com César Valduga, né, foram 18 mil e alguma coisa de votos, né, e este ano nós estamos já tendo aí a pré-candidatura de Paulinho da Silva à Assembleia Legislativa. Qual é a sua expectativa quanto a esse pleito, uma vez que vocês têm federação, sim. Com o PT? Isso, de uma certa forma, eu acredito que ajude a legenda e com certeza pode levar mais um comunista à Assembleia. Então, Tolentão, veja só, nós já tivemos a eleição da Ângela Albino, que hoje está no PDT, que é a pré-candidata a vice do Merizio, e o Valduga, a partir de Chapecó, elegeu em 2014. Fez uma esplêndida votação aqui em Chapecó, em torno de 12 mil votos. Antes disso, em 2006, eu já fui candidato a deputado estadual e na época, claro, são 20 anos, tudo muda, muita coisa mudou, tínhamos mais cabelos, né? Agora eu tá nascendo aí, né? O pessoal acha que deve dizer o que o Paulinho tem com essa franja. Eu fiz um implante capilar, amando da mulher, Tolendal. Então você veja só, em 2006, quando fui candidato a deputado estadual, eu fiz praticamente 12% dos votos em Chapecó. O que daria hoje, digamos assim, em torno de 180 mil eleitores, vamos considerar 150 mil votos válidos, daria hoje em torno de 12, mais 15 mil votos, 16 mil votos. Então essa é a expectativa. É difícil, porque era um outro cenário político, quando eu fui candidato lá, mas do ponto de vista da militância e da inserção social, acredito que eu estou muito melhor do que estava em 2006. Basta ver a minha votação
que eu fiz aí a terceira maior votação. Eu dobrei de 2020 para 2024, vereador. 3 mil, nós estamos com 2 vereadores. E hoje o nosso partido tem uma pré-candidata em Joinville, que o trabalho dela vai ser em Joinville mesmo, a projeção de liderança, e no estado, do restante do estado, onde houver partido, militância e tal, eu sou o prioritário, que nós denominamos assim. Entendi. Então nós temos 2 pré-candidatos, uma em Joinville e eu no estado, no restante do estado. Então eu estou com essa liberdade de percorrer. Agora tem várias agendas. Já fiz agenda em Lages, já fiz agenda em Blumenau, na região toda, Joinville, agora estou fazendo agenda com o partido em Florianópolis, da grande Florianópolis, tem uma agenda também na região sul, vamos tentar reunir todo o partido lá em Criciúma. Então tem uma boa perspectiva, uma boa expectativa também. E para deputado federal nós também vamos ter 2. Um senhor de Palhoça, o Camilo, e a vereadora Giovana Mondardo, de Criciúma, foi a mais votada de toda a cidade, que fez 40 e poucos mil votos para deputado federal há 4 anos. Giovana Mondardo. Uhum. Hoje ela é a segunda suplente. Ela é também a nossa candidata prioritária. Então nós vamos fazer o quê? Uma dobradinha. Né? Eu e Giovana estamos trabalhando junto no estado todo. Né? E além do que, eu acredito que quando eu falei de 2006, eu tinha uma votação muito forte concentrada em Chapecó. Não era no estado. Hoje eu consegui fazer um trabalho. Por exemplo, agora daqui uns 10 dias eu vou estar em Cocal do Sul fazendo uma palestra. Tive em Balneário Rincão faz uns 60, 90 dias fazendo palestra, construindo AMA, construindo associação, ajudando a população, coisas que... Sara, que Blumenau, Joinville, fazendo palestras aqui, Caxambu, Guatambu, Caibi, Palmito, São Lourenço, toda essa região eu ajudei a organizar esse movimento dos autistas. Esse ativismo da causa PCD vai ser a principal bandeira? Hoje nós não temos ninguém na Assembleia Legislativa que domine esse assunto. Estou dizendo que não tenha deputados que tratem do assunto. Alguém que o seguinte, chegou lá uma matéria, eu vou te dar um exemplo. Agora, recentemente, há 6 meses atrás, a Assembleia Legislativa votou uma lei. Por exemplo, as pessoas com deficiência podem pedir isenção do IPVA anualmente. A Assembleia Legislativa... Então, eu tenho um filho autista. Eu posso pedir a isenção do IPVA desde que eu demonstre que o meu carro, ele serve para levar meu filho nas terapias, nos acompanhamentos, a serviço dele. Certo. Agora, a Assembleia Legislativa mudou a lei dizendo o seguinte, o carro tem que estar em nome da criança. Isso cria um problema, porque se eu colocar o carro no nome de uma criança de 5 anos para ter isenção do IPVA, daqui a 4, se eu quiser vender esse carro, eu tenho que pedir uma autorização para o juiz. Todos os deputados votaram favorável a esse projeto de lei. É um retrocesso. Por quê? Porque não tem conhecimento de causa. Eu consigo dialogar sobre toda a legislação, sou especialista na área. Né? Toda a legislação. Então hoje isso vai ser muito importante, porque uma das maiores barreiras que as pessoas com deficiência encontram é a barreira do preconceito, da discriminação, ok, e vai se resolvendo. Mas uma das maiores barreiras é a barreira da legislação. As políticas públicas e institucionais, eles não dialogam com as pessoas com deficiência, cegos, surdos, baixa visão, deficientes físicos. Existe uma estimativa de quantos PCDs hoje o estado de Santa Catarina tem, oficialmente? Olha, eu tenho uma estimativa, por exemplo, só de autistas em Chapecó, 1.500. Então nós devemos ter uma projeção aí de mais de 90 mil crianças em Santa Catarina autistas. Que hoje, aí se você pegar deficiência intelectual e tal, vai para mais de 200 mil pessoas, juntando todas as deficiências. Tá? E aqui envolve direitos previdenciários, direitos assistenciais, terapias, educação, envolve uma gama de assunto enorme. Talk SC conversa com o Paulinho da Silva, e nós estamos aqui debatendo assuntos políticos, ano político, e voltaremos a um assunto que já falamos um pouquinho, mas como o vereador Paulinho da Silva vê a renúncia de João Rodrigues para concorrer ao governo do estado? Acho que foi um caminho sem volta para ele, na minha opinião. Tá? Ele trucou o governador lá atrás e o governador deu 6 nele. Ele deu 9 e o governador deu 12. Então ele tem que ir até o final. Se ele blefou ou não, ele tem que ir até o final. Eu acredito, Tolendal, pensando do ponto de vista da cidade, se fosse pensar só Chapecó, seria uma candidatura importante para a nossa cidade. Por outro lado,
a gente tem que lembrar que as grandes obras em Chapecó têm dinheiro ou federal ou estadual, tá certo? E essa é a queixa do debate que existe entre Jorginho e João, que o João não reconhece. Aliás, o João teve muito recurso do governador Moisés e depois puxou o tapete do Moisés em Chapecó e foi apoiar o Jean Loureiro, tá certo? Vamos lá, o Moisés botou dinheiro aqui no elevado. Mas o vice era do partido do João? Lá com o Loureiro. Com o Jean Loureiro, mas claro. Mas eu acredito que ele tinha ele tinha um acordo com Moisés, tá? Puxou o tapete do Moisés. O Moisés botou muito dinheiro em Chapecó. Aliás, o Moisés, nessa área que eu atuo, a sede da AMA foi dinheiro do governo Moisés. Depois, ele pagou boa parte, depois, quando terminou, o Jorginho. A reforma da PAI, que esperava 20 anos, foi o governo Moisés. O CAP, que fazia 20 anos que estava aguardando para ter a sede própria, foi o governo Moisés. Então, para a causa da PCD, o Moisés foi um bom governador. Eu votaria neles e subiria em todos os palanques no segundo turno. No primeiro turno, eu votei no Décio. Se ele fosse. Ele não foi. Entendo. Não. Na causa da educação especial, da própria educação, ele deu um aumento enorme no salário dos professores. Foi um dos melhores governadores, na minha opinião, depois do Amin, lá 300 anos atrás. Então, não, é um caminho sem volta para o João. Só acho que ele está desidratado. Posso estar errado. Acho que ele tem aí a força que ele tem em Chapecó, vai sair super bem votado, mas a eleição não se define aqui. Joinville, Blumenau, a Grande Florianópolis tem muito mais eleitores que nós temos na região oeste. Ele vai ter dificuldades em sustentar até o final a candidatura dele e digo para ti, grande risco de não ir para o segundo turno. Certo, você fala que provavelmente Jorginho seja reeleito, falou agora há pouco, né? Mesmo que talvez não seja a sua vontade, mas caso Paulinho da Silva seja eleito deputado e Jorginho reeleito governador, como será essa relação? Eu acredito que o Jorginho, diferentemente do João aqui, seja um cara que é mais conversável. E eu vou dizer uma coisa para ele, eu não tenho nenhum pudor, por exemplo, sabe quantas APAES tem em Santa Catarina? Tem mais de 200, tá? Sabe quantas AMAs tem? Tem 7 ou 8 prestando serviço. Eu vou chegar para o Jorginho e vou dizer, Jorginho, nós precisamos criar uma AMA em cada micro-região, no mínimo, do estado de Santa Catarina. Criar de 20 a 40 AMAs para atender a demanda de milhares e milhares de crianças autistas. Se for para o bem de Santa Catarina, não vejo problema nenhum. Assim como, por exemplo, eu estou muito envolvido com para trazer para Chapecó o hospital universitário. Sou presidente da comissão na Câmara de Vereadores que trata e acompanha as questões relacionadas ao hospital universitário. Tive reunido com o reitor agora nos últimos 90 dias 3 ou 4 vezes, para dialogar primeiro para estabelecer o local. Estamos em fase final de estabelecer o local. Que primeiro estabelece o local, que aí contrata o projeto arquitetônico, porque tem que ver o relevo, o solo, essas questões todas. Então é o seguinte, com quem que a gente tem que dialogar sobre isso? Com o governo do estado. E vem o hospital universitário. Mas não sei o que, época de eleição. Mas é que nós vivemos eleição de 2 em 2 anos. Então tu não faz nada mais. Mas uma época me disseram que nós éramos uns sonhadores que não viria a Universidade Federal nunca para Chapecó. Nós conquistamos, tá? E aí é o seguinte, tem que ter o envolvimento do empresariado, tem que ter envolvimento dos sindicatos dos trabalhadores, da sociedade civil, porque esses projetos não são projetos de esquerda ou de direita. Esses projetos são projetos de cidade. Evidentemente que tu tem um governo federal que injeta mais recursos nas áreas sociais, Minha Casa Minha Vida, hospitais universitários, novos cursos de Universidade Federal, Instituto Federal de Educação, etc. Cresceu com o governo Lula. Mas assim, com quem que nós temos que dialogar sobre, vamos lá, entre aspas, o mais fácil é construir o prédio, a edificação. Tu gasta tanto para fazer o projeto, gasta tanto para fazer o prédio. Execução. Aí depois é manter. Nós vamos ter que pactuar com a Prefeitura de Chapecó, com o governo do estado e com o governo federal, com a Empresa Brasileira de Administração Hospitalar. Aí, meu amigo, tu não tem que olhar para quem está no governo. Não tem que olhar com quem está no governo. Tu tem que dialogar. E aí, se o governador não dialoga com nós, tá? Eu não vou fazer o que foi feito lá atrás, que foi prometido, por exemplo, um acesso lá para a Universidade Federal. Até hoje não foi feito o acesso asfáltico para a Universidade Federal. Aí ficou brigando. Então eu não tenho qualquer problema de ter uma relação com o governador Jorginho, claro, guardando minha independência. Eu, com certeza, acho ele super equivocado.
Por exemplo, quando o Renan Filho veio para cá para anunciar o projeto da BR-282, da duplicação, que está andando esse projeto, o João Rodrigues teve grandeza e foi receber o Renan Filho. Quando veio o ministro da Educação aqui para anunciar que ia ser feito o hospital universitário aqui, o vice-prefeito estava lá, o Valmor Escolar, o João estava viajando. Então isso eu tenho que elogiar, que é atitude de grandeza. Quando eu falo que ele é belicoso, mas ele tem atitude de estadista, de prefeito na cidade. O Jorginho, para mim, o grande equívoco dele é não receber o ministro ou o presidente da República. O Lula veio 2 vezes para Santa Catarina. E veio para resolver problemas históricos aqui, Serra da Rocinha, do Porto. Aí o que ele perde? Ele perde a oportunidade de chegar com o Lula, como fez o Leonel Pavan, que é bolsonarista. Foi lá, falou com o ministro, mas eu preciso isso aqui na minha cidade. Conseguiu recursos para resolver as obras lá do Leonel Pavan em Camboriú. O governador diz, olha, eu tenho que resolver esse problema aqui e tal. Podemos colocar aí? É óbvio que um presidente da República, se o governador vem conversar com ele, que ele vai dar ouvidos para o governador. É a autoridade máxima do Estado. Nesse ponto, acho que o Jorginho se equivocou muito. Peca institucionalmente. Institucionalmente, sim. Entendo. Talk SC, o seu podcast, nós estamos conversando com o Paulinho da Silva, estamos encerrando a nossa entrevista, mas antes eu quero saber, Paulinho, qual a sua avaliação dos nossos deputados estaduais de Chapecó? É um cargo que você está pleiteando. Veja só, nós temos apenas 2 deputados estaduais. Eu acho muito pouco pela dimensão, né? Acredito que nós precisamos ampliar essa representatividade de deputado estadual. Deputado federal, em tese, temos 3, muito embora os mais conhecidos sejam o Zay e a Caroline Detone. Nós perdemos a oportunidade de interlocução com o governo federal, perdemos a oportunidade de interlocução com o governo estadual, por exemplo, nessa crise do hospital regional, com outras situações que nós precisamos tratar com o governo do estado. Nós precisamos disso. Eu não vou... Eu acho que são bons deputados que elegeram já 1, 2, 3, 4 vezes, é o caso da Luciane. Mas eu acredito que eu viria para agregar. O que eu diria é o seguinte, não opinar sobre o Altair Silva e a Luciane Carminati. Eu diria que eu tenho um perfil diferente, arrojado, diferente. De falar, de ir pra cima no bom sentido, e reivindicar, cobrar, ir atrás, articular. É o meu perfil, sempre foi, tá? então eu acredito que agregaria com esses 2, se eventualmente vierem a ser reeleitos. Eu acho que agregaria e somaria, independente de governador que estiver lá. Evidentemente que eu vou apoiar o Meirelles e espero que ele esteja. A interlocução facilita muito mais, mas de qualquer forma mesmo torço que o Lula reeleja, porque aí nós temos essa interlocução de resolver problemas históricos de Chapecó. Um deles é o hospital universitário. Para encerrar, vereador, sem justificativa, uma única nota, tá? Para a Câmara de Vereadores de Chapecó, a atual Câmara de Vereadores. Eu daria 7, porque eu acho que ela é muito submissa em muitos momentos do Executivo. O Executivo Municipal? Eu daria 7 também. Acho que falta dialogar mais com as populações, povão dos bairros, isso a prefeitura não dialoga. Governo do estado? Por exemplo, não tem um restaurante popular em Chapecó, na Grande EFAP, casas populares, tá? Ele dialoga muito com a área, digamos assim, o empresariado. Tem que dialogar, mas ele esquece de dialogar com o povão. Com a periferia? Tem que dialogar com a periferia, né? Mas não dialogar, fazer proselitismo. Tem que ir lá e dialogar e resolver as demandas que o povo vive. Que né? nota você daria ao governo do estado? 7 também. E ao governo federal? Eu daria 9. 9? 9. Eu tô bem, ó. É praticamente um dos menores desempregos da história do país. Inflação controlada, respeitado no mundo todo, tá certo? Agora, era sem justificar, vereador. Era sem justificar, mas é que eu tenho que dar nota. Certo. Não, mas é claro que aqui tem um amor à causa também, né? O 9 aqui fala muito mais alto. Mas acredito que é o seguinte, tá no bom caminho, tá no bom caminho. Né? Tá num bom caminho, mas tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente vai fazer isso dialogando com a sociedade como o Lula tem tentado. E a última nota para a atuação do vereador Paulinho da Silva? Eu daria o seguinte, eu sou crítico comigo mesmo, eu sempre acho que tenho que fazer mais, eu vou dar um 7 hoje. 7 também. Que bom, Paulinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse foi o Talk SC.
o vereador tem as suas considerações finais. Muito obrigado e elogiar a ti pelo dinamismo, parabéns pela condução do programa, extremamente dinâmico, e parabenizá-lo por essa iniciativa Talk SC. Espero que tenha muito sucesso. Muito obrigado, e você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram e também pelo www.talksc.com.br. Até nosso próximo encontro.